Eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. O tema que nós vamos discutir hoje são as regras para a concessão do auxílio-doença, isso sem perícia médica. Doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal Cidade Notícia. Olá, Fábio, olá todo o pessoal que está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui. Hoje o tema está fenomenal. Pois é um tema que chama a atenção de muitas pessoas, se não de todos os telespectadores aqui do nosso jornal, porque desde o dia 29 de julho é possível requerer o benefício utilizando documentação médica, sem necessariamente passar pela perícia presencial. Aí eu pergunto para você, doutora, em meio à pandemia foi criado pelo governo federal a modalidade da perícia com a apresentação do relatório médico. Neste momento, o governo voltou a autorizar esta modalidade de análise para a concessão do auxílio-doença, é isso? Sim, Fábio. O que está acontecendo? O INSS está passando por uma modernização das ferramentas para solicitação, análise e concessão dos benefícios previdenciários. Em particular, nesse momento, essa modalidade voltou. Por quê? Porque o tempo entre a incapacidade e a perícia está sendo superior a 30 dias. Eu tive um cliente de São Paulo que ele ficou doente num determinado momento, a perícia dele foi quase 90 dias após o relatório médico. Inclusive, quando ele fez a perícia, ele saiu prejudicado justamente por essa questão da data do relatório médico. Então, é por isso que nós estamos voltando com essa modalidade de perícia com apresentação de documentos médicos. Essa modalidade que você comentou agora, ela atende aos novos segurados que estão para marcar perícia ou para qualquer um? Para qualquer segurado, inclusive para aqueles que já têm uma perícia agendada e a perícia está com uma data muito longínqua. Então, se porventura a sua perícia está com data posterior a 30 dias da data do início da incapacidade, você pode fazer contato pelo 135 ou pelo INSS e solicitar a remarcação dessa perícia para uma perícia para apresentação de relatório médico. Então, é possível, para quem já tem com perícia agendada e para quem vai agendar perícia. Lembrando que, se você tem uma perícia presencial agendada e você solicita essa perícia com a apresentação de documento médico, automaticamente a sua perícia presencial ela é cancelada. Agora, doutora, é a pergunta do nosso telespectador. Quais documentos o segurado deve apresentar quando for solicitar esta perícia? Fábio, eu sempre falo aqui, em qualquer lugar que eu esteja concedendo entrevista ou conversando, sobre a importância da presença, do profissional especialista em direito previdenciário. Porque por mais que o segurado vá se aventurar e fazer sozinho, eu sempre falo que o governo tem que tomar muito cuidado, não é esse governo, não, qualquer governo fala, faz sozinho, eu tenho muito cuidado, porque normalmente as pessoas saem perdendo muito. Mas se porventura o segurado quiser se aventurar sozinho, ele vai entrar na plataforma do meu INSS. Ele tem que ter um login, uma senha e um e-mail. Então ele tem que ter o CPF dele, tem que ter a senha e ele vai cadastrar um e-mail. Ali, pelo meu INSS, ele vai seguir o passo a passo para fazer o agendamento dessa perícia. Mas qual a documentação básica? Primeiro, o documento de identidade. Lembrando que o melhor documento é a carteira de identidade, com menos de 10 anos. As pessoas falam assim, doutora, a minha carteira de motorista tem todas as informações. Não tem. A carteira de identidade é o documento mais completo hoje no Brasil. Então você tem que ter o documento de identidade, um telefone de contato e você também tem que disponibilizar o relatório médico. O que tem que ter nesse relatório médico? Primeiro, ele tem que ser legível. Por que tem que ser legível? Eu, pelo menos, lá no escritório, diversas vezes eu tenho que solicitar a devolução. Eu tenho que devolver o relatório médico para o médico, que é o médico do meu cliente, para que ele digite o relatório médico, porque muitas vezes eu não consigo entender o que está escrito. Então, tem que estar legível, tem que estar entendível. Não pode ter rasuras. No início do relatório médico tem que constar o nome completo do segurado, tem que ter o diagnóstico, o tempo de afastamento, pode falar também do tratamento, o Código Internacional de Doenças, que é o famoso CID, e tem que ter também do médico a assinatura, o carimbo e também o CRM desse médico. Por quê? Para que a documentação possa estar completa, o INSS vai arquivar. Se tiver alguma dúvida, ele vai checar se esse documento é verídico ou não. Agora, doutora Marcela, por quanto tempo o segurado pode ficar afastado nesta modalidade de perícia? Ele pode ficar afastado por no máximo 90 dias. Pode ficar afastado 3 de 30 dias, 2 de 45 ou uma de 90 dias. Passados 90 dias, essa perícia ela não pode ser prorrogada, ela não vai ser prorrogada. Aí, esse segurado vai ter que agendar uma nova perícia presencialmente.
Doutor, e se o segurado, que é uma dúvida também recorrente do telespectador, não passar por essa perícia com análise de documentos? O que ele deve fazer? O que você indica? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é, não passou na perícia com análise de documentação médica, clínica? Sem problema, marca a perícia presencial. Lembrando que se for acidente de trabalho, não aceita essa modalidade. Toda doença que é oriunda de acidente de trabalho tem que ser presencial. Então, são esses os pontos mais importantes para concessão, para solicitação, análise e possível concessão desse auxílio-doença. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, mais uma vez, para quem está nos assistindo, sempre que for fazer algo no INSS, solicitar qualquer benefício, é importantíssimo a presença de um advogado, de uma advogada previdenciarista, para não ter problemas futuros. Isso mesmo, Fábio. Muito obrigado por lembrar esse aspecto tão importante. Eu te aguardo daqui 15 dias. Um abraço, Fábio.